Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Off the Record, um projeto da revista Rua com produção da YouRock. E o episódio de hoje traz-nos até Viana do Castelo, ao ateliê de uma escultora daqui, a Iva Viana. Olá, Iva. Olá. Muito obrigada por nos ter recebido aqui no seu ateliê. Novamente. Novamente, sim. Passados uns anos já. Vou começar por fazer uma brevíssima apresentação, porque depois quero que seja a Iva a contar-nos tudo. Natural de Viana do Castelo, a cidade que não só a apelida, como também viu nascer o seu ateliê em 2013. A Iva é escultora, estudou artes plásticas na Faculdade de Belas Artes no Porto, foi estudar um ano para a Polónia, passou pela França e hoje em dia vê os seus trabalhos expostos um pouco por toda a parte, chegando a cidades como Londres e Paris, correto? Sim. Começo precisamente por perguntar se a expressão artística sempre esteve presente na vida da Iva. O que é que a motivou na altura para ir seguir artes plásticas? Já várias pessoas me fizeram essa pergunta e eu continuo sem saber muito bem como responder. Eu sei que desde os trabalhos manuais, quando começamos a ir para a escola, eu sempre tive muito interesse. Eu desenhava, gostava de desenhar, mas foi sempre a parte do volume que me interessava. Eu lembro-me que a minha professora de trabalhos manuais do 5º e do 6º ano, a professora Lucida Mata, teve um impacto muito grande para mim. Portanto, e depois mais tarde, quando entrei no secundário, tive também o professor Manuel Rocha, que é um escultor aqui de Viana do Castelo e que nos levava para ver. Eu lembro-me a primeira vez que vi uma escultura dele a ser modelada, uma escultura de 5 metros, é um impacto também muito grande. E eu penso que essas pequenas coisas tiveram depois influência também. Eu entrei para a faculdade, eu escolhi mesmo aquilo que queria, porque tinha na altura estatuto de alta competição. E assim, eu fui remadora e tinha estatuto de alta competição, portanto escolhi, era só o que queria. Na altura até me questionaram, és doida, podes ir para a arquitetura e não sei o quê. Não, eu não quero ir para a arquitetura, eu quero mesmo ir para a escultura. Normalmente quando se tem o estatuto de alta competição, não é, vai-se para aquelas disciplinas supostamente mais... Não sei, era o que acontecia, era medicina ou arquitetura, pronto. No meu caso, que estava em artes, não era a arquitetura que me interessava, nem pintura, era mesmo escultura e entrei para aquilo que queria, pronto, porque realmente, e não me arrependo até agora. Sim. Sim. Viajou muito também, estudou lá fora, o que é que isso também lhe trouxe? Eu fiz durante a faculdade, fiz um intercâmbio artístico, quando estive em Moçambique e Brasil também, que foi muito importante. Depois acabei por sair porque não estava de acordo com algumas situações, o que é normal. E depois fiz Erasmus, foi aí que eu estive na Polónia também. E sempre achei, eu acho que qualquer jovem devia quase ser obrigatório fazer Erasmus, porque eu acho que é importante nós termos acesso a outra realidade também, dentro daquilo que é a nossa área. E eu adorei em Cracóvia, para já, que cidade era maravilhosa, Cracóvia, acho que é a melhor cidade da Polónia que pode existir para eu ter ido estudar. Inspirou-a, de alguma forma? Sim, eu gostei tanto. Eu não sou muito saudosista, mas guardo com muito carinho muito mesmo, muito. E pronto, foi muito importante mesmo. E depois, em 2013, abriu aqui o seu ateliê. Eu, quando terminei a faculdade, fui trabalhar para uma empresa especializada mesmo em gessos decorativos, porque até lá, mesmo até ao final da faculdade, o gesso nunca esteve muito presente nos meus trabalhos. Eu trabalhava mais pedra, alguma cerâmica também, mas depois quando tive que entrar na parte da pintura, novamente da cerâmica, eu desisti porque era demasiado técnico. Lá está, eu sempre tive muito interesse na parte do volume. Sim. E então... quando saí, ainda estive naquelas AECs, não é? Porque não havia muito trabalho nesta área e eu sabia que quando saísse da faculdade eu não ia aceitar qualquer emprego, ou seja, não queria trabalhar num bar, não queria trabalhar num restaurante, eu queria procurar algo na área, tinha que dar tempo a isso, porque o meu receio era que eu começasse depois a trabalhar numa área diferente. Nunca mais voltasse. E depois tinha mesmo muito receio disso. E então fiz mesmo questão, ainda tive um ano nas AECs, mas uma coisinha mínima, mas pronto, foi uma experiência, mas era uma coisa também que eu nunca quis dar aulas, a parte da formação não me interessa, sempre foi a parte de ateliê e de construção e de criação que me interessava. Então houve uma oportunidade para uma empresa estrangeira que estava sediada cá em Barcelos, que precisava de um técnico de escultura, e eu aventurei-me, foi literalmente uma aventura. Mas foram 6 anos onde eu aprendi imenso mesmo. Mas era muito técnico, eu não executava nada
que fosse meu. Aliás, os trabalhos do Paris e Londres, que foram feitos para essa empresa, foi quando eu dei o salto, ou seja, eu comecei a perceber que estava a dar muito do que era meu para aquele trabalho também, que eu comecei a perceber que havia ali uma identidade minha também, apesar do desenho não ser meu. O desenho para o trabalho do Four Seasons em Londres e o desenho do Shangri-La em Paris não era meu, mas toda a modelação era minha. Estética também, não é? Sim, sim, sim. Mas essa parte criativa que me faltava nessa empresa foi o que fez depois. Tinha mesmo necessidade de. Sentia falta também de ter o seu espaço. Eu noto que caracteriza o seu ateliê como um espaço muito próprio e onde tem a liberdade e a autonomia para também se expressar. Casa, não é? A minha casa é meu. Portanto, eu não procuro ser. Ser alguém, sou eu, não é? Tipo, é o meu mundo mesmo, é o meu mundo. E naquela altura realmente não havia essa parte criativa e para mim neste momento é essencial que todos os trabalhos que são realizados por mim, modelados por mim, sejam criações minhas, desenho meu. É impensável que me apresentem um desenho para eu modelar, isso eu não aceito, nem pensar. Claro, até porque a Iva, pelo que eu percebi, diz que é muito apaixonada pela arte de fazer à mão. Sim. Eu gostava de lhe perguntar, de facto, o que é que mais admira na escultura ou durante um processo de criação, o que é que mais a fascina nesse trabalho à mão? Eu acho que é todo o processo. Na verdade, a mim fascina-me mais até o processo, o chegar até àquele ponto, do que depois o resultado final. E eu percebi isso, já tinha 3, 4 anos de ateliê, quando comecei a perceber que nem sequer tinha fotos do resultado final. E andei, no ano passado aproveitei, depois do primeiro confinamento, aproveitei para voltar às casas onde tinha já colocado algumas obras minhas para fotografar, porque é importante também, porque as pessoas precisam de entender depois como é que fica. Porque o que me fascina mesmo, e mesmo em relação a trabalhos de outros colegas, de outros artistas, é sem dúvida o processo de trabalho, é o ateliê, o sítio, eu acho que é mágico, é mesmo mágico. Depois, quando saio daqui, para além de ser uma angústia para mim, não é? Porque é o momento de desapego, e que algumas vezes, quase todas, dói bastante. E é isso, são muitos nervos também, porque é um momento de montagem, a montagem deixa de fazer parte, ou seja, não sou o que a faço, é uma equipa, portanto, a partir do momento em que eu... Perde a identidade quase, não é? Não é identidade, a identidade é minha e eu acompanho a montagem, só que mesmo assim eu sei que o trabalho começa a ficar na mão das outras pessoas e dói um bocadinho. Exato, dói um bocadinho, mas pronto. Nós nas suas peças, e falo tanto em objetos mais pequenos como em trabalhos maiores, como os estuques que produz, há um cruzamento de técnicas tradicionais com técnicas mais modernas. Eu gostava de lhe perguntar de que forma é que acontece este cruzamento do passado e do futuro, digamos assim, do futuro até, e que importância também a tradicionalidade carrega nas suas peças. É assim, Viana do Castelo é uma cidade, não é, que tem uma tradição nos estuques. Dizem que os melhores estucadores, e eu acredito piamente que os melhores estucadores saíram de Viana do Castelo, de Afife e Ariosa. Eu tento não carregar esse peso, não é? Como já me tentaram pôr, não é? Uma altura chamaram-me herdeira de estuque, acho isso um exagero total e eu não carrego de todo esse peso. Agora, que é sem dúvida uma inspiração para mim também, não é? Agora, é claro que a linguagem começa a ser diferente, eu não tenho interesse em dar continuidade àquela linguagem tão clássica. Mas inspira-se nela na mesma, completamente. Procura preservá-la. Um respeito imenso, sim. E eu acredito muito que o meu trabalho também fez parte deste novo chamar de atenção, não é? Porque neste momento tudo que seja casas estucadas está a ganhar um outro impacto. Portanto, eu acredito muito e faço questão de o fazer também, de chamarem, costumo dizer, quando entrarem olhem para os tetos, por favor, porque há tetos aí maravilhosos. E eu costumo contar quando estive na faculdade, morei numa casa onde tinha um teto maravilhoso no meu quarto, era meu e de uma amiga minha que dividíamos, e o teto caiu. E não existe nenhum registro desse teto. Mas era um teto trabalhado. Todo trabalhado. Portanto, o meu olhar mudou a partir do momento em que eu entrei naquela empresa e comecei-me a perceber daquilo que era o ornamento, não é? Porque a verdade é que a arquitetura nos anos 80 e 90, 70 também começou a mudar completamente.
Portanto, o ornato, nessa altura, deixou de ter valor. E neste momento o que acontece muito e que é super bonito foi os que não desfizeram, porque muitos tetos nessa altura foram deitados abaixo, mas houve muita gente que tapou com um teto falso. E o que está a acontecer agora, estão a tirar esses tetos falsos e começa a aparecer aqueles tetos incríveis que estão escondidos por trás. Eu acho isso maravilhoso. Mas pronto, faz sem dúvida parte de uma das claro. Inspirações. Mas nós também já vemos estuques muito modernos e isso é engraçado porque tanto vemos esses estuques mais tradicionais como linhas estéticas mais modernas. Para quem até nem está muito a par ou se calhar nem tem um olhar tão atento para os tetos dos sítios, eu gostava que a Iva nos falasse um bocadinho às vezes da importância que estes elementos decorativos, por assim dizer, trazem a um local ou um espaço, uma sala. Que importância carregam, que narrativa conseguem conferir ao espaço? Bom, o que existe já do passado, eles contam histórias, ou seja, aquilo diz muito da pessoa que mandou fazer aquele teto, portanto eu acho isso também muito, muito bonito. Eram os próprios donos que escolhiam, e eu acho isso incrível, porque eles contam histórias. Por isso é que eu digo sempre, olhem para os tetos, porque realmente... E depois abraçam o espaço também, não é? Acho que tornam o espaço tão e tão agradável, acho que é super importante. Com mais vida, não é? Sim. E agora gostava que nos falasse também um bocadinho, a Iva trabalha o gesso. Sim. Gostava que nos falasse um bocadinho deste material, se é um material facilmente manipulado, por assim dizer, ou que liberdade lhe permite, porque tanto cria objetos pequeninos como cria estuques gigantes. Sim, os objetos pequenos nasceram mesmo no início do ateliê, porque houve uma necessidade, não é, de eu criar peças mais acessíveis para se poder vender, não é? Porque eu vivo disto, não é? Isto não é um hobby, não é um passatempo, portanto eu vivo disto há 8 anos. E os objetos pequenos surgiram nesse sentido. Eles continuam porquê? Porque na verdade eu assumi esta parte mais comercial e o ateliê tem literalmente esta parte mais comercial. E depois tem a parte mais criativa, que são os tais painéis de grande volume, não é, dos grandes, que são peças específicas, são peças exclusivas que eu desenho e são só para aquele cliente. Em gesso, sempre? Sempre em gesso. Nunca lhe interessou misturar com outros materiais? Não, a parte da criação e da modelação acontece às vezes de ser em barro, mas cada vez menos. Neste momento eu já trabalho o gesso ou por escultura, ou seja, por subtração, crio um bloco de gesso e vou subtraindo, vou retirando, não é? Que é para mim a técnica de esculpir, ou então modelar. Eu vou colocando gesso e vou modelando até chegar à forma que eu quero. Portanto, já são muitos anos a trabalhar gesso, eu já estou quase a fazer 15 anos a trabalhar gesso, portanto, neste momento já se pode dizer que é um casamento perfeito, não é? Porque não é uma matéria fácil não sei se tem alguma noção, não é? Mas o gesso tem uma presa rápida, não é? A partir do momento em que nós mexemos, não é? A água com o gesso, mexemos, ele começa a puxar, que é o termo que nós usamos, portanto tem que haver ali um momento rápido de trabalho, portanto eu também já tenho à vontade para modelar o gesso, porque já são muitos anos a trabalhá-lo. Claro. Mas não lhe interessa daqui para a frente explorar outro tipo de material? Não. Para aquilo que faz, não é? Não, eu tenho algumas situações aqui porque eu uso o gesso para tudo, inclusive, por exemplo, quando faço depois os moldes de silicone para fazer as reproduções, as caixas desses moldes são em gesso e podiam ser uma matéria mais leve, para mim até me dava jeito, porque as caixas são cada vez maiores, são moldes cada vez maiores. E ainda há pouco eu comentava numa publicação que realmente é o conforto também, não é? A matéria que me dá mais conforto e não quero estar a pensar em colocar outra matéria, uma resina que seria mais leve e tudo, que seria mais fácil, sim, sem dúvida nenhuma, para poder manusear o molde e tudo, mas acabo depois por ser aquilo que realmente me sinto, com o qual me sinto mais confortável, claro, para trabalhar. Só para eu perceber, a Iva cria obras, cria peças suas, com a sua identidade, mas também trabalha juntamente com outros designers, arquitetos, faz peças a pedido, certo? Ou já não faz tanto esses trabalhos? Não, eu trabalho com arquitetos de interiores, mas se eles me disserem eu quero um painel com
golfinhos, eu estou sempre a dar o exemplo dos golfinhos, eu digo que não, ou seja, eu não tenho interesse nenhum, ou então se eles já me apresentarem, quero que faças este desenho, eu também digo que não, tem que ser, é essencial, o desenho tem que ser meu, é o princípio do trabalho, tem que ser meu. Agora, claro que eu trabalho com o projeto, ou seja, para mim interessa-me conhecer o cliente, conhecer o projeto também, para que seja inserido depois no total. Exatamente. No todo. Nesse caso, procura, por exemplo, porque nós temos algumas das suas obras expostas em alguns hotéis, nesse caso a Iva procura ir lá previamente e conhecer o espaço e inspirar-se a partir daí? Sim, sim. Ou trabalha a peça e entrega? Não, eu não entrego assim de qualquer. Não, estou a falar do género, se permite primeiro conhecer o espaço onde o objeto, por assim dizer, vai habitar, para que ele também se possa adaptar ao espaço. O espaço, o cliente que o vai receber, quer seja, se for um hotel, por exemplo, para mim é super importante perceber onde é que o hotel está inserido, o projeto do arquiteto também de interiores também me interessa. Portanto, às vezes basta uma mínima conversa. Por exemplo, tenho um projeto que já está assim um bocadinho embargado porque a obra não está a correr tão bem, mas é um projeto muito especial que é para a Ericeira, um hotel de 5 estrelas, o Imerso. E então os clientes vieram cá, o Alexandre e o Pedro, e foi eu achei aquilo tão bonito, tão bonito. Eles vieram-me conhecer primeiro, depois mandaram-me um e-mail dizer que estavam super interessados, eu fui lá, eu conheci o terreno, vi mesmo aquelas máquinas a escavarem o terreno, tudo. E o Imerso é um hotel muito para surfistas e seria de se esperar que eu trabalhasse ondas ou pranchas de surf ou qualquer coisa. E aquilo que me ocorreu mesmo foi modelar quase como se fosse uma maquete daquele terreno, porque aquele momento, sabes, em que eu estive lá, em que eu vi toda aquela construção, foi tão importante que aquilo que me ocorreu naquele momento foi só fazer aquela modelação. Não é? E ficou um trabalho, estou ansiosa por montar. Aquilo é um painel para a sala comum e depois cada quarto, são 37 quartos, vai levar um excerto desse painel no quarto. E pronto, estou mesmo ansiosa, está aqui parado, não sei já há quanto tempo. Esta ansiedade também para gerir isto também às vezes não é muito confortável. Mas em que é que se inspira então a Iva? O que é que a chama mais a atenção neste caso? Lá está, é a história das pessoas, não é? Neste caso do Alexandre e do Pedro foi realmente a história, foi perceber que aquilo era um projeto de família, aquela construção, não é? Então foi à volta disso, não é? O painel, por exemplo, que fiz aqui para Viana, a primeira vez que visitei depois o espaço, que era uma vivenda privada, eu percebi-me que dentro daquela casa estavam 3 gerações, portanto era impensável não colocar um elemento que significasse a família, não é? Por isso é que tem um veado grande e um veado bebê. Portanto, aquilo para mim significa a família, não é? E depois tem uma vista imensa para a Foz do Lima, portanto o elemento da água também está colocado, a casa está na encosta do Monte Santa Luzia, portanto aqueles elementos vegetais também significam isso. Tudo isto, não é? Há muita história. Sim, não é? sim. Como eu estava a dizer no início, alguns dos seus trabalhos estão presentes em alguns locais emblemáticos, tanto cá em Portugal como lá fora. Gostava de perguntar algum que lhe tenha dado mais gozo a trabalhar ou que guarde com mais carinho. Eu sei que devem ser todos especiais, mas algum que lhe... Eu tenho um que ainda me sinto assim mesmo privilegiada por ter feito parte desse projeto, que foi para é um projeto no Chiado, onde tenho 5 apartamentos, mas levaram 10 tetos meus. E foi um projeto com muito tempo, foram quase 4 anos entre decidir, não decidir, entre contratos, não contratos, entre desenhar, não desenhar. E é um projeto do Samuel Torres de Carvalho, um arquiteto que eu admiro imenso, que já tínhamos trabalhado no mesmo hotel no Príncipe Real, e ele fez questão depois de me incluir. E onde também fazia parte do José Pedro Croft. Portanto, foi assim com 2 monstros, como eu costumo dizer, assim com o maior respeito que eu trabalhei. Portanto, e é muito bonito, porque é um edifício muito clássico, não é? E ele nem tinha assim muitos tetos clássicos ou antigos, os estuques antigos. Era muita pintura mural, que foi o pessoal de restauro fez assim um trabalho maravilhoso. Mas depois eles incluíram também alguns tetos mais clássicos, que foi com o Nestor, que é um estucador aqui de Viana do Castelo, que é super jovem, está a dar continuidade ao trabalho do pai, que é muito interessante também perceber depois esta continuidade. Mas são tetos mais clássicos, daquilo que nós estamos habituados a ver, não é?
E é bonito de se ver, e é essa parte que eu mais adorei, foi o contraste entre o trabalho dele com o meu. A parte mais clássica com a parte mais contemporânea, e houve momentos ali, mesmo momentos, lá está, do processo de trabalho e de momentos de montagem lá que teve muita piada, e é também bastante recente. Eu terminei o último teto em 2020, em janeiro de 2020, antes da pandemia. Mas é um carinho imenso mesmo, é super obra. Lá está, foi o processo que a motivou ainda mais. Deu bastantes cabelos brancos, mas pronto. Agora tenho esta obra também aqui para Viana do Castelo, que também é uma obra super longa. Estamos a contar com 5, 6 anos para terminar. Sim, okay. São 4 fachadas aqui para Viana do Castelo e tenho que aprender principalmente a gerir esta ansiedade, a perceber este ritmo também de trabalho, porque eu tenho que andar um pouco também ao passo da construção civil também, não é? Porque eu não me entro sozinha, portanto, pois. É tudo, temos que conseguir também trabalhar todos em conjunto e saber lidar com isso também é uma grande... Uma gestão também, uma parte do seu trabalho também. E agora, para terminar, estávamos aqui a falar um bocadinho de projetos futuros e era precisamente isso que eu gostava de lhe perguntar. Que anseios tem? Que projetos tem futuramente? O que é que gostava de ainda fazer? Eu, com este projeto que eu estava a falar de Viana do Castelo, é muito importante porque era um salto que eu queria dar, ou seja, todo o trabalho que é feito em gesso, todo o meu trabalho é para interior. Sim. E o que vai acontecer neste momento é que este trabalho é para exterior, ou seja, ele vai para as fachadas e é a primeira vez que ele não vai ser reproduzido a gesso, porque o gesso não é compatível com o exterior, porque não dá com as umidades nem com as chuvas. Portanto, é uma capacidade que eu já sabia que tinha, não é? Que era possível fazer, só que é preciso também depois encontrar o cliente que aceite e que abrace este projeto. Na verdade foi ele que veio ter comigo e pronto, não consegui dizer que não. E ainda por cima, aqui em Viana, tão ligado ao Rio Lima, com a minha ligação ao Rio por causa do remo. Portanto, aquilo que vou fazer são 4 fachadas mesmo em frente ao Rio e aquilo estão no parque da cidade, e aquilo que eu vou fazer é uma homenagem à fauna e à flora do Rio Lima. Portanto, estou ansiosa mesmo por ver. E vai ser ao mesmo tempo também um desafio enorme, porque é a primeira vez que o meu trabalho vai estar tão acessível, não é? A tudo. À crítica. Tão exposto, não é? Sim, tão exposto, não é? Porque está aqui. Qualquer pessoa pode ver, portanto basta passar por lá. E vai ser muito interessante também essa parte. Estou ansiosa por ver primeiro. A Iva nota-se que é uma pessoa que é muito apaixonada pelo que faz e que quase que a criatividade parece que não se esgota, nunca, não é? Espero que não. Espero que não, mas às vezes é cansativo, tenho mesmo que ser sincera, às vezes é cansativo porque isso, vejo o meu marido, coitado, porque não para, a cabeça não para e devia de parar de vez em quando um bocadito para descansar. Mas está motivada para os próximos tempos? Sim. Eu acho que foi este salto que eu dei em abrir o ateliê só meu e nós fazermos a própria gestão do nosso tempo, não é? E a gestão essencialmente daquilo que queremos fazer e não queremos fazer, porque há coisas que eu não tenho interesse mesmo nenhum, não aceito trabalhos só porque pronto, aceito trabalhos porque realmente para mim fazem sentido. E pronto, acho que é um ponto fundamental também para nos sentirmos bem, sentirmos felizes com aquilo que fazemos. Isso é muito importante. Sim. Obrigada, Iva, por nos ter recebido mais uma vez aqui no seu ateliê. Eu é que agradeço. E foi mais um episódio aqui do Off the Record. Viemos até Viana, ao ateliê da Iva Viana, que podem acompanhar nas redes sociais da Iva. Ou no site. Obrigada.